então, meus caros, vamos retornar nossos estudos acerca de qualidade nas organizações, continuando com os estudos acerca de Deming e suas proposições de qualidade. A gente já viu que Deming vai ser o difusor da melhoria contínua ou do Kaizen, filosofia iniciada no Japão na década de 50, 60, vai utilizar-se do gráfico PDCA, o ciclo PDCA, como ferramenta de melhoria contínua e análise de processos organizacionais. E além disso, como havia dito, 14 princípios de qualidade serão estabelecidos por esse teórico. Princípios esses que são muito cobrados em questões de concurso. Alguns princípios são até óbvios dentro da gestão da qualidade, outros tantos não. Deming vai ser o precursor da aplicação de métodos estatísticos. Ele vai pregar a necessidade de utilização de métodos estatísticos no controle e na melhoria de processos dentro de uma organização para garantir a qualidade voltada para o interesse dos usuários ou dos clientes. Então vamos analisar um a um desses princípios, tentando trazer à tona os pontos essenciais e as controvérsias que porventura serão cobradas em prova de vocês. Primeiro, estabeleça constância de propósitos para a melhora do produto e do serviço. Então, estabelecer a constância é manter um certo padrão em um lugar onde você quer chegar, ter uma visão acerca do que a organização quer ser no futuro, com essa constância de propósitos, de modo que o produto possa sempre ser melhorado. Porque a melhoria, segundo Deming, é contínua, é um ciclo que nunca para, por isso a aplicação do Kaizen e do ciclo PDCA. Adote a nova filosofia de qualidade. As organizações tradicionais se baseavam muito em números, cotas numéricas de produção, a desempenho não controlado pelo próprio funcionário, mas centralizado em um órgão. Deming vai falar que não. A nova filosofia de qualidade, que tem como premissa a satisfação das necessidades do cliente, deve vir à tona. As organizações devem ter o compromisso com essa nova filosofia. 3. Cesse a dependência da inspeção em massa. Olha só, antigamente, nos primórdios da qualidade, como eu falei para vocês, nós tivemos 3 momentos. Primeiro era inspeção em massa, depois controle estatístico da qualidade, por último a gente tem aí o controle da qualidade total e a gestão estratégica da qualidade. Pois bem, ele vai dizer que a inspeção em massa vai trazer um grande número de refugos, de produtos defeituosos. O ideal é que a gente controle a qualidade desde a escolha do fornecedor até a entrega do produto e o acompanhamento ex-post da satisfação, não é, desse usuário, desse cliente. Então, essa inspeção em massa, segundo ele, não é suficiente para atender às necessidades de qualidade do cliente. Acabe com a prática de aprovar orçamentos com base apenas no preço. Não necessariamente o preço mais baixo, não é, vai garantir a melhor qualidade do produto ou serviço final ofertado ao cliente. As organizações tinham a mania de focar qualidade no preço, tá? A gente até sabe, segundo Deming, qualidade tem um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. A gente às vezes até sacrifica qualidade em detrimento do preço, pega um preço mais baixo sacrificando qualidade, mas não é o ideal. O mesmo deve partir das organizações, que na hora de comprar seus insumos, suas matérias-primas, deve pensar que eles precisam agregar valor ao usuário final e que esse usuário final está disposto a pagar por qualidade. Então, não adotaremos orçamentos com base em preço, somente em preço, porque há outros fatores relevantes além do preço, tá bom? Melhore constantemente o sistema de produção e serviço. A gente deve acompanhar toda a cadeia produtiva. Quando eu falo em cadeia produtiva, eu vou ter uma análise que vem desde o cliente, desde o fornecedor, a escolha do fornecedor aqui, até perpassando por todo o processo, até chegar ao cliente. Sempre lembrando que quem dá os requisitos do processo é também o cliente. Então a gente vai acompanhar desde a escolha do fornecedor, a execução do processo, até entregar esse resultado de novo ao cliente. A gente deve controlar toda essa cadeia de produção de modo a aprimorá-la constantemente. Institua treinamento no local de trabalho, ou seja, aprenda fazendo. As pessoas têm que melhorar o sistema produtivo enquanto fazem. Adotar e instituir a liderança. As pessoas nas organizações precisam de condução, ou seja, precisam estar orientadas por líderes
que motivem, que tragam sinergia, que comuniquem para obter consenso, para que a qualidade seja, por fim, alcançada em uma organização. Então, instituir a prática da qualidade deve necessariamente passar pela liderança nas organizações, tá? Adote, institua a liderança, afaste o medo. Qual é o medo? O medo de encarar essa nova filosofia, porque essa filosofia de qualidade voltada para o cliente mexe com as bases das organizações tradicionais. As organizações tradicionais eram muito mecânicas, voltadas não para o cliente, mas voltadas para a hierarquia. Então é um desafio mudar essa filosofia. Então o medo deve ser afastado, e esse é um princípio de Deming, para que essa qualidade seja encarada em função do cliente, do usuário, agregando valor a ele. Elimine as barreiras entre os departamentos. Isso aqui é muito importante. As organizações tradicionais adotavam uma divisão dita funcional, ou seja, os vários setores de uma organização lidavam de maneira estanque, setor de RH, setor de finanças, setor contábil. Então eles tinham um isolamento entre eles, ou seja, não tinha uma grande coordenação entre eles. Pela prática de qualidade, a gente deve entender todo o processo produtivo de modo a criar relações horizontais entre os vários grupos funcionais, para que as pessoas tenham uma ideia do conjunto, porque a qualidade passou a ser de responsabilidade de todos, e não de um único setor ou de cada setor que produza algo especializadamente, tá? Esse é muito importante. Esse 10 é interessante. Eliminar slogans, exortações e metas para a mão de obra que exijam zero de defeito, zero de falhas, e criar novos itens de produtividade ou novos níveis que não sejam simplesmente numéricos, não é? Exortações e cartazes geram frustrações e ressentimentos. Sabe aquela prática de o funcionário do mês? Pois é, isso daqui vai de encontro ao que Deming está falando, ou seja, se choca com as ideias de Deming nesse princípio, porque você vai criar exortações que servem para constranger as pessoas e trazer entre elas ressentimentos. Então ele fala para eliminar esses slogans e essas exortações no âmbito das organizações. Suprima as cotas numéricas para a mão de obra. Então a mão de obra não deve ser medida conforme a produtividade, mas enquanto qualidade. Importa mais qualidade do que quantidade. Percebam que quando a gente estudou administração científica, quando a gente estuda administração científica, a gente vê que Taylor vai estabelecer que tem que ter um valor X de produção, e todo valor acima daquele X de produção, o excedente de produção, é pago com premiação. Esses prêmios de produção vão de encontro, ou seja, são contrários ao que Deming fala, tá? Em um de seus princípios. Cuidado com isso. Se cai uma questão do nível, pela administração científica de Taylor, as cotas numéricas de produção são estabelecidas, pagam-se pelo excedente de produção prêmios salariais, o que vai ao encontro do que disse Deming em um de seus princípios. Você vai colocar certo ou errado? Um grandíssimo errado. Tá? Um ponto que eu não sei se vocês sabem, que isso aí tem a ver com o português, vai de encontro e vai ao encontro. Quando eu digo que algo vai ao encontro de, vai de encontro de, desculpe, de encontro de, eu estou dizendo que se choca. Então, dizer que a teoria de Taylor e é o prêmio por produção, o excedente de produção, vai de encontro à teoria de Deming em relação às cotas numéricas de produção, correto, porque um diz que tem que ter cota, outro diz que não é quantidade, é qualidade. Quando eu falo que vai ao encontro, errado, porque aí são convergentes. Ir ao encontro, convergência. Ir de encontro, divergência. É muito importante isso, porque o CESP adora estas expressões, tá? É o mesmo que prescinde ou imprescinde. Quando fala a administração da qualidade, segundo os princípios de Deming, estabelece que prescinde de cotas numéricas para a produção, voltando-se para cotas qualitativas. Certo ou errado? Certo. A gente prescinde, a gente deixa de utilizar as cotas numéricas simples e passa a utilizar cotas que levam em conta padrões
de produção, tá? Esses pontos são muito importantes porque a banca adora explorar tais expressões e elas podem utilizar justamente nessa questão principiológica para te deixar de calça justa, tá bom? 12. Remova as barreiras que privam as pessoas de se orgulharem de seu desempenho. Gente, quando ele fala de remover as barreiras que privam as pessoas de se orgulhar de seu desempenho, ele está criticando os métodos tradicionais de avaliação do desempenho, que, segundo ele, serviam para constranger as pessoas mais do que para avaliar, tá? Porque a administração clássica, científica, ela tinha muita ênfase nas punições e castigos. O foco da avaliação era justamente punir. Para Deming isso não pode existir. Essas avaliações feitas de maneiras aleatórias, que têm como objetivo a punição ou constrangimento das pessoas, devem ser eliminadas, porque elas privam as pessoas de se orgulharem do seu próprio desempenho na organização. Isso vai de encontro a princípios da qualidade, segundo Deming. 13. Estimule a formação e o autoaprimoramento de todos. Todos têm que encarar para si a responsabilidade de melhorar o trabalho que faz, reconhecendo seus processos de trabalho para constantemente gerar feedback para aprimorá-los. Então é de responsabilidade de todos a ideia de que a qualidade deve ser garantida, tá? Desde a escolha do fornecedor até a entrega do produto final ao cliente e seu acompanhamento posterior. E o 14 é muito fácil. Tome a iniciativa para realizar todos os outros 13 passos de qualidade, ou seja, dê o primeiro passo, transforme-se, enfrente os 13 princípios anteriores e você vai ter um sistema de gestão de qualidade condizente com a ideia de melhoria contínua e a satisfação do cliente nas organizações, tá? Então, segundo Deming ainda, as organizações padecem de alguns males. Vamos ver quais são esses males segundo Deming. Fechamos aqui os princípios, vamos ver o que ele diz que é condenável nas organizações e que precisa ser revisto para que a gente tenha uma real cultura de qualidade na organização. Primeiro, as organizações tradicionais não têm propósitos constantes, não têm constância de propósitos. Então tem que formar uma perspectiva de longo prazo. Essa perspectiva não existe. As organizações tradicionais tinham como foco eminente cotas numéricas e lucro iminente, lucro imediato. Segundo Deming, a gente não pode ser assim, a gente tem que ter maturidade para projetar um futuro, uma visão de futuro de uma organização, para que a gente crie um bom relacionamento, um relacionamento maduro, tanto com clientes quanto fornecedores e funcionários, para criar um ambiente propício à gestão da qualidade, tá bom? Então a gente tem que criar um conhecimento a longo prazo e as organizações tradicionais tendiam a focar em um conhecimento de curto prazo imediato para utilizar naquele momento para obter o lucro naquele exato momento, tá? Então não, tem que ter propósito, tem que saber onde está e onde quer chegar. Outro mal das organizações tradicionais, e que já toca no anterior, a ênfase em lucros a curto prazo, ou seja, busca soluções simples, normalmente dividendos trimestrais, galera. Muitas vezes fazendo contabilidade criativa, maquiando alguns números para poder trazer a falsa sensação de que está tudo sob ordem, tá bom? Está muito mais voltado para bolsas de valores, para o que os clientes querem. Então a qualidade não pode estar com ênfase eminente em lucro a curto prazo. O lucro pode até vir, mas esse não pode ser um objetivo da qualidade. O lucro é consequência imediata do investimento em você, usuário, cidadão, cliente, consumidor que paga por um serviço e quer qualidade por ele. Porque isso vai garantir a manutenção das boas relações entre cliente e organização. Porque aí você vai ter uma relação de reciprocidade. Você dá o dinheiro para a galera porque você sabe que eles estão entregando a qualidade de que vocês necessitam, tá? Avaliação de desempenho e classificação por mérito. Gente, essa é muito importante. Avaliação de desempenho e classificação por mérito. Isso daqui, no Ocidente, vai criar um sistema competitivo que vai dividir vencedores de perdedores. Ou seja, o desempenho é sempre analisado no curto prazo. E aí você não faz um desempenho de longo prazo, um planejamento que leve em conta o espírito de equipe. A tendência da avaliação de desempenho tradicional, segundo ele, que sempre condenável, é focar no curto prazo de desempenho, acirrando as competições, criando lemas, exortações que só privam as pessoas de se orgulharem de si e acirra a competição entre elas. Gente, existe uma técnica chamada de APPO, Administração Participativa por Objetivos.
Nessa administração participativa por objetivos, a gente tem uma orientação da seguinte maneira. Os objetivos são construídos de maneira consensual entre os funcionários e os donos da organização, não é? Entre os gestores da organização. Então, esse pacto estabelecido favorece o alcance de objetivos consensuais, cria mais participação. Contudo, no momento em que você assina um contrato que estabelece quais as cotas numéricas você deve cumprir, vai haver uma excessiva cobrança de resultados e uma avaliação do desempenho com base em objetivos que vai te deixar pressionado. Então, Deming não tem ideias favoráveis em relação à administração participativa por objetivos. Diversas questões exploram esse ponto. Então, a PPO, Administração Participativa por Objetivo, e princípios de Deming vão ao encontro ou vão de encontro? Vão de encontro. Tá bom? Fiquem ligados nesse ponto, porque a administração participativa por objetivos vai constranger as pessoas pela busca de resultados, vai forçar as pessoas a um resultado constante e numérico, que talvez elas não consigam, mas nem por isso não há qualidade ou preocupação da qualidade dessas pessoas. Porque às vezes os objetivos são estabelecidos, mas não podem ser alcançados. Não implica dizer que aquele ser, aquele indivíduo, não buscou qualidade na sua produção. Então, a PPO é incondizente com os princípios de Deming. Mobilidade da administração. As pessoas se comprometem com políticas se permanecem por mais tempo na organização. Então, o emprego para Deming é de curto ou de longo prazo? De longo prazo, tá bom? Então precisam conhecer o negócio, criar raízes na companhia, conhecendo todos os meios, a cultura e a interação disto tudo no sentido de satisfazer o cliente. Gente, vamos pensar num ponto de convergência entre o que Deming falou e o que Fayol falou? Vamos? É sempre bom fazer essas ligações, porque a banca, em especial o CESP, gosta dessas interligações de conteúdo. Quando a gente fala de Deming e da necessidade de manutenção do indivíduo na organização, a gente está pensando no encarreiramento, no aprimoramento daquele indivíduo para que ele tenha contato constante com a política e com a maneira de ser, agir e pensar daquela organização, para agregar em si aqueles valores. Pois bem, pasmem, Fayol já dizia isso lá na abordagem clássica. Ele dizia que a gente precisava manter o corpo de pessoal, ou seja, a gente deveria ter uma certa estabilidade das pessoas na organização, evitando assim um nível de turnover, um elevado nível de turnover, que é a relação dos que entram pelos que saem em determinado período de tempo. Então a gente pensa em emprego a longo prazo, tá? Segundo Deming, segundo Fayol também, tá bom? Dirigir a empresa apenas com base em números visíveis. Qual o efeito multiplicador sobre uma venda bem-sucedida? Não é? Ou seja, quando você atende com qualidade um cliente, aquela venda é bem-sucedida, você consegue mensurar com números o impacto daquilo para a tua organização? Não, é um valor intangível, tá? Não mensurável. Então é mais importante isso. Agora pense no estrago de um boca a boca de um cliente insatisfeito, não é? O que pode fazer um cliente satisfeito? O cliente, segundo Deming, é o fator mais importante. Não só Deming, todos aqueles teóricos que a gente falou no início, segundo as definições, e que a gente vai estudar mais adiante. Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, Deming, tá? Juran, todos esses teóricos terão uma preocupação legítima com o alcance da qualidade pelas vias da satisfação dos seus grupos de clientes na organização. Isso é muito importante, tá? Esse é o ponto essencial. Bom, falamos de Deming, agora eu vou abordar um outro teórico de qualidade. Eu vou falar sobre Juran. Juran é outro teórico importante. Uma de suas maiores contribuições vai ser justamente a trilogia de qualidade, estabelecida por ele como necessária para garantir a qualidade dentro das organizações. Então vamos estudar o que Juran nos fala acerca de qualidade nas organizações. Então ele vai ser um dos que mais divulgam a ideia de qualidade no Japão. Porque, como a gente disse, essa ideia toda de qualidade vai florescer no Japão na década de 50 e 60 e vai ganhar o Ocidente mais adiante. Olha o que ele fala. Juran vai dizer que a qualidade é uma responsabilidade da alta gerência, ou seja, da cúpula organizacional. Tá? Outro ponto.
Um programa de qualidade deve começar a partir da alta direção. Ou seja, ele não está dizendo que a qualidade é centralizada no nível estratégico, mas ele diz que a qualidade inicia lá e se dissemina por toda a organização. Então, a qualidade, segundo Juran, a gestão da qualidade, segundo Juran, ela vai ser focada numa abordagem top-down. Inicia no topo da organização e vai até a base. É uma visão de cima para baixo da organização, dentro da qualidade, né, da produção. Então, isso vai ser o que Juran vai nos dizer, sua grande contribuição. Ele vai dizer que os grandes executivos devem aprender como gerenciar a qualidade, porque as organizações tradicionais não tinham a cultura da qualidade. Ou seja, voltados para a produção e ao lucro, eles não vão obter êxito, porque o novo contexto das organizações deve se voltar para quem mesmo? Para a ideia de satisfação do consumidor, do cliente. Percebam que essa é a base dos nossos estudos. Todos os teóricos de qualidade confluem na opinião de que qualidade não é definida em função da produção ou do lucro, mas em satisfação do cliente. Tá? Essa ideia é bem moderna de qualidade. Antigamente, nas teorias clássicas, a gente tinha a necessidade de aumento da eficiência e da produção, mas ainda não tinha essa orientação ao cliente, tá? Ele vai dizer que a gerência deve adotar a trilogia da qualidade, que a gente vai ver daqui a pouco quais são esses 3 itens de qualidade a serem observados pela alta gerência para disseminar a cultura a níveis abaixo. Gerência deve suportar e incentivar um programa contínuo de melhoria da qualidade, ou seja, a qualidade deve ser aprimorada constantemente. Não é um bem que se alcança e ponto final, que não deve ser perseguido, que não deve ser melhorado. A qualidade deve ser aprimorada constantemente no âmbito das organizações. O gerenciamento da qualidade deve prover liderança, ou seja, a alta cúpula, que assegure que todos nas organizações serão guiados para o processo de qualidade, de melhoria contínua dessa qualidade. Ou seja, percebam que para Juran o foco essencial é o nível institucional. De lá é que parte toda a ação de qualidade para se disseminar para toda a organização. Gerenciamento da qualidade significa que a prioridade é dada a quem? Aos desejos, preferências, necessidades, de novo, gente, dos clientes e usuários. Eu estou ficando redundante, mas é bom que eu seja redundante para que você não tenha a pálida noção de que qualidade é lucro ou produção. Qualidade é, antes de mais nada, atendimento da satisfação do usuário ou do cliente, não importa para qual teórico. Sempre que falarmos sobre gestão da qualidade moderna, a gente vai dizer que sim, qualidade é atender continuamente a satisfação desse cliente, que está disposto, inclusive, a pagar por qualidade, segundo o Deming nos falou, tá bom? Gerência tem total responsabilidade de ver que problemas crônicos são resolvidos e que as falhas do sistema são corrigidas. Então a gente tem que ter esse programa de monitoramento para saber. E essa é a alta cúpula que vai ter responsabilidade de constantemente avaliar o sistema de gestão para garantir a constância da qualidade, sua melhoria e aprimoramento contínuos. Gerência deve tomar todos os cuidados necessários para a autoeducação e autodesenvolvimento, a fim de capacitá-los a assumir a liderança do programa de melhoria da qualidade através de toda a empresa. Então, olha, esse ponto é essencial. Eu não quero que vocês façam confusão. O CESP pode vir a explorar isso, ou qualquer outra banca. Quando a gente tem o sistema de qualidade segundo o Juran, essa qualidade, lógico, inicia no topo da organização, é da alta cúpula a preocupação da qualidade, mas não fica restrita a ela. A alta cúpula deve disseminar a cultura da qualidade níveis abaixo, de modo que todos sejam responsáveis pela qualidade e deve permitir o que a gente chama de autocapacitação e autoeducação. As pessoas têm que ter meios para melhorar o sistema de produção lá no nível operacional. E é a liderança, novamente, afirmo, a alta cúpula, o nível institucional de uma organização, que vai estimular a obtenção dessa capacitação para a melhoria da qualidade no âmbito das organizações. Então vamos ver a trilogia da qualidade de Juran. Primeiro ponto, precisamos planejar a qualidade. E para planejar a qualidade, a gente deve desenvolver produtos, processos e serviços que atendam às necessidades de quem? Dos clientes. Clientes que são divididos em internos ou externos. Vamos lá, então. O que é o cliente interno de uma organização? Um processo
é uma sequência interligada de atividades que, do início ao fim, geram resultados a partir de entradas. Então temos os fornecedores nos entregam as entradas. Temos os clientes que dão os requisitos dos processos, ou seja, determinam como que vai ser a produção. E aí a gente passa aqui pela entrada, da entrada a gente vai para o processamento, no processamento a gente tem uma sequência de atividades, olha só, uma atividade, outra atividade, uma outra atividade, e aqui a gente tem a saída. Essa saída volta-se ao cliente em termos de satisfação. Contudo, é importante que a gente distinga o conceito. Aqui a gente tem cliente externo. Esse cliente final é o cliente externo, para quem todos os esforços da organização se voltam. Agora, olha o que é que acontece. Aqui eu tenho a etapa 1 do meu processo. Eu tenho uma pessoa que operou. Quando essa pessoa opera, vai ser um mecanismo desse sistema. E aí, aqui ele vai produzir uma saída. Essa saída vai servir de entrada para o outro usuário. Então, o outro usuário vai pegar esse semiproduto, vai processar e vai jogar para o seguinte nível. Aí a gente vai ter aqui uma saída, que para o outro vai ser uma entrada, e assim sucessivamente. Sabe quem são esses indivíduos? São os servidores públicos nos órgãos públicos. Um precisa fazer o trabalho, de modo que auxilie o trabalho do outro, 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 para que a gente entregue esse resultado final ao cliente externo. Esses aqui também precisam de qualidade. Esses são os famosos clientes internos de uma organização. Então, segundo o Juran, o planejamento da qualidade deve passar pela ideia de desenvolvimento de produtos ou serviços que atendam ou excedam as necessidades dos clientes, sejam esses clientes internos ou externos. Mas para garantir o planejamento da qualidade, a gente deve determinar quem são esses clientes, que necessidades esses clientes têm, porque quem dá os requisitos do processo? Os clientes. Se cai essa questão falando assim, ó, os requisitos de qualidade de um processo são determinados pela hierarquia de uma organização ou pela alta cúpula dela. Certo ou errado? Errado. Errado, segundo Juran e todos os teóricos de qualidade, quem determina o que é qualidade, quem dá os requisitos para os processos, quem determina como vai agir uma organização para produzir qualidade, é o cliente, que precisa de antemão ser ouvido, tá? Então, é isso. Determinar as necessidades desses clientes, desenvolver produtos que atendam essas necessidades, desenvolver processos capazes de atender ou mostrar essas características requisitadas pelo cliente, transferir o processo e o projeto ao pessoal operacional. Ou seja, primeiro a gente faz todo um diagnóstico, quem são os clientes, o que eles querem, quais são as características dos processos de qualidade para que isso seja agregado. Aí a gente chega no nível operacional e fala, tá aqui nível operacional, você é responsável por esse resultado dentro dessas características pensadas para atender a satisfação dos meus clientes. Logo após, a gente precisa controlar a qualidade. O nível operacional já começou a fazer, já começou a produzir, a gente já tem um plano de ação. Agora a gente precisa saber como é que vamos controlar essa qualidade, ou seja, acompanhar e verificar o processo para saber se os produtos ou serviços estão atendendo aos parâmetros estabelecidos. Primeiro, avalia-se o desempenho atual e a conformidade com as especificações do planejamento. Compara os valores medidos aos que estavam pressupostos no planejamento e aí a gente age corretivamente quando houver diferenças para que a gente garanta as especificações originais de acordo com a ideia de satisfação que fora buscada, diagnosticada dos clientes. Por último, a melhoria da qualidade, porque a gente não pode ficar na zona de conforto. Alcançar um patamar de qualidade e achar que a gente já está no ápice e que ela não pode ser melhorada, essa qualidade. Sempre melhorar a qualidade é o contexto da escola da qualidade. É o esforço em alcançar os níveis de qualidade obtidos, níveis significativamente melhores que os historicamente alcançados. Para isso, a gente tem que prover a necessidade de melhoria, mostrar que sempre é possível melhorar, identificar um projeto específico para isso, ou seja, para continuar aprimorando, organizar-se para administrar o projeto, organizar diagnósticos de melhoria, determinar causas e prover soluções efetivas para gerar efeitos favoráveis de qualidade.
promover a manutenção do ganho. Então, de acordo com isso, com essa ideia de gestão da qualidade de Juran, a gente vai ter uma espiral em progresso de qualidade aí. A gente vai constantemente analisando as relações que vão desde a escolha do fornecedor até a entrega do produto final. Só que para isso, para que a gente chegue aqui, a gente faz pesquisa de mercado, o que vai gerar um feedback, passa pelo setor de vendas, faz inspeção, pesquisa de mercado de novo, desenvolve novos produtos e projetos com base nessa pesquisa de mercado, para a gente agregar constantemente nessa espiral valor ao cliente. A todo tempo a gente tem que buscar a qualidade e o controle dessa qualidade, ouvindo os requisitos de qualidade que estão lá no ambiente externo, que estão nas necessidades dos clientes. Então é muito importante que a gente saiba disso. Quando eu voltar, eu vou explicar esse gráfico, que seria um gráfico de dispersão, aliás, uma carta-controle, desculpe, aplicada à teoria de Juran, dentro da trilogia da qualidade. Até mais.